Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco, a nos abençoar. Senhor, que essa noite seja uma noite de bênção, seja uma noite onde o Senhor irá falar conosco, uma noite onde o Senhor irá revelar coisas ao nosso coração e que não seja eu, mas seja o teu Espírito falando, o teu Espírito nos dirigindo. E Senhor, que a tua mão cubra agora todos que estão assistindo, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados pela tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos iniciar a nossa live e eu quero falar com vocês. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está em Salmos 116, tá? O Salmo 116 fala assim: amo o Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto eu viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Glória a Deus. Eu quero começar falando para você sobre esse texto. A angústia, ela é uma dor maior do que a tristeza. A angústia, ela é uma dor mais forte que a tristeza. A dor da angústia, eu até marquei aqui uma definição, deixa eu só ver aqui, sobre angústia. A angústia, ela é considerada uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor. E algumas coisas que a angústia traz: perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. E eu quero começar. Boa noite, o Paulo, o João Vitor, sejam bem-vindos. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já sentiu angústia? Você já sentiu sobre a tua vida algum momento de angústia? Talvez nessas características que eu falei aqui, de perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Você já sentiu tudo isso junto, né? Ou parte disso junto? A angústia é uma junção, né, de questões emocionais e físicas. E ela pode chegar ao ponto até no limite assim, de impedir a pessoa de realizar as tarefas do dia a dia, as tarefas que ela tem que fazer, ou até provocar isolamento, de tão angustiada que a pessoa ela acaba se tornando, né, de tanta angústia que vem sobre a vida dela. Então,
Sabendo disso, né, dessa junção de coisas que a angústia traz, nós lemos então os Salmos 116. Amém? Salmos 116, nós lemos o Salmo 116. E aí o texto fala, né, que fala assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu, ou porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto eu viver. E aí ele começa, o salmista aqui começa a dizer algumas coisas que acontecem enquanto ele está passando por esse momento. Enquanto ele está passando por esse momento, o salmista ele declara, ele fala algumas coisas que ele estava passando. Ele fala assim: a morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Então ele começa a sentir vontade de morrer, de tanta angústia. Vontade de desistir. Por isso ele fala assim: olha, a morte me envolveu com cordas, como se eu não tivesse saída. Como eu não tivesse mais o que fazer. E ele continua dizendo, ele fala: olha, os terrores da sepultura me dominaram. Então ele começa a falar: olha, eu estava com medo de morrer, mas também estava sentindo que eu ia morrer e não tinha mais para onde sair. Ele começa a perceber que ele estava numa situação muito complicada. Cordas seguravam e os terrores, né, aquele temor da morte também estavam dominando ele. Então é uma mistura de vontade de morrer e de achar que não tem mais saída, que não tem mais situação. O salmista estava passando por isso. E tem momentos na nossa vida que nós passamos por momentos assim. E aí ele termina o versículo 3 falando: olha, não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Muitas pessoas, quando estão passando por angústia, só conseguem ver sofrimento e tristeza. A pessoa, quando ela está angustiada, ela não consegue observar outra coisa, ela não consegue ver aquilo o que Deus fez, ela não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes até se esquece daquilo que Deus fez. Começa a se esquecer daquilo que Deus fez. E eu pergunto para você: você já recebeu algum milagre de Deus? Deus já fez algum milagre na sua vida? Alguma vez você precisou de um milagre e Deus já fez? Eu creio que sim. Mas quando Deus ele faz esse milagre, passa um tempo, a gente esquece. No momento da angústia, é como o salmista está dizendo aqui: olha, eu não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Eu só conseguia ver sofrimento e tristeza. Eu não conseguia observar outra coisa, era só as coisas ruins. Só aquilo que me machucava, só aquilo que doía em mim. Por isso a palavra de Deus fala: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança é lembrar do que Deus fez. Lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos aprender a lembrar daquilo que Deus fez. Então, quando a pessoa está angustiada, normalmente ela só vê as coisas ruins. Talvez você fale: pastor, eu não estou passando por um momento de angústia e eu não estou sofrendo. Mas eu conheço pessoas que estão sofrendo. Então, quando você for ajudar alguém que está passando por um momento de angústia, irmãos, e angústia não é por causa de pecado, não é que a pessoa está em pecado, que a pessoa... Não, é uma situação da vida. Todos nós estamos sujeitos a passar por angústia. Todos nós estamos sujeitos a passar por angústia. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de dor,
onde a gente se decepciona, a gente se culpa, né? E muitas vezes, falando agora alguma dessas características, pare de se culpar. Tem coisas que não são sua culpa, que não foi você que causou. São situações que você não tem como controlar. Então, você fala assim, ah, pastor, mas eu queria desse jeito, mas tem situações que nós não temos o controle. Foi o que a pessoa que eu atendi esses dias, e ela falou, ah, pastor, mas por que Deus leva um e não leva outro? Eu falei, olha, tem coisa que a gente não sabe explicar. Eu não sei porque Deus leva uma pessoa primeiro, porque leva a outra depois, porque as pessoas acabam se distanciando, porque são muitas perguntas, e eu falei para ela, olha, tem coisas que a gente não tem como responder. O que eu posso dizer para você é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Então tem coisas que você está se culpando e não é sua culpa. São acidentes da vida. Para de trazer culpa para você, né? A pessoa se sente insegura. E aí, dentro da angústia, tá? Essas coisas são dentro da angústia. Sente muita dor, né? No coração, na alma. A perda da paz interior, ela não se sente em paz. E muita tristeza, muita tristeza. Isso era o que o salmista estava sentindo. Mas para você ver que, infelizmente, é algo normal. O próprio Jesus passou por isso. Em Mateus, capítulo 26, versículo 37 e ao 39, fala assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, algumas coisas que a gente vai aprender com o próprio Jesus. O próprio Jesus teve um momento de angústia. Aqui Jesus está falando para os discípulos dele, falando, olha, a minha alma está tão triste, né? E ele se refere a falar, está cheia de tristeza até a morte. E aí ele fala para os amigos, para os discípulos, fala, olha, fica aqui comigo, e eu vou orar, e eu quero que vocês orem comigo. Eu quero que vocês fiquem aqui, orem comigo e tenham um tempo de oração. Porque eu quero que você entenda algumas coisas que você precisa compreender também quando você está passando um momento de angústia. Uma coisa é que nas horas de angústias, devemos entender que alguns amigos podem não entender as expectativas que fazemos, pois não compreendem a dor. Jesus queria que eles orassem juntos. Mas Jesus também conhecia o coração deles. Mas eles não conheciam a dor que Jesus estava passando. E tem momentos que os seus amigos não vão entender a dor que você está passando. Eles até estão do seu lado, mas eles não vão entender. Então não gera expectativa. Que, mas eles têm que fazer isso por mim. Sabe, tem pessoas que começam a gerar expectativa em outras pessoas. Mas meus amigos têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer... Irmãos, não, para de gerar expectativa no lugar errado. Porque talvez os seus amigos não estejam sentindo, ou não consigam sentir quão profunda é a dor que você está. Então, se eles não conseguem entender, não culpe, não comece a colocar uma culpa sobre eles, ou afligi-los por causa disso.
Jesus, ele sentiu a dor, enquanto ele foi orar, os discípulos dormiram. Jesus chegou a transpirar sangue, e os discípulos estavam dormindo. Jesus teve o grau mais alto de aflição, de angústia que um homem pode ter, a ponto dos poros, né, das veias, elas vão se rompendo, e pelos poros vai saindo sangue. Jesus chegou a uma angústia muito grande. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que não gere expectativa nas pessoas, porque talvez elas não entendam o tamanho da sua dor, o tamanho da sua angústia, o tamanho da sua tristeza. Mas eles continuam sendo seus amigos e vão estar do seu lado. Outra coisa que você precisa aprender, e aí o salmista e o próprio Jesus fazem a mesma referência, nas horas de angústia, nós devemos saber que precisamos orar. Jesus, quando ele sentiu que a carne dele estava fraca, que a carne dele estava sendo, posso dizer, amacetada pela angústia, moída pela angústia, ele não culpou as pessoas, ele não ficou reclamando, ele não foi pro Facebook escrever uma frase de tristeza, ele não foi pro Facebook, pro Instagram botar um videozinho chorando. Ele chamou os amigos e foi orar. Chamou os discípulos e foi orar. Por isso o salmista fala, olha, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Nós lemos aqui, ele fala assim, olha, versículo 4, então clamei pelo Senhor, livra-me, Senhor. Uma das coisas que você precisa aprender, no momento da dificuldade, no momento da dor, você precisa buscar o Senhor, é hora de você se aproximar dele. E você pode gritar assim, porque tem momentos, a gritar, eu quero dizer, na sua oração, porque tem momentos que a gente está tão angustiado, o coração aperta tanto. E eu estou dizendo aqui, por experiência própria. Eu já tive momentos, irmãos, que eu estava passando essa angústia que o salmista fala. A angústia de parecer que a morte está envolvendo a minha vida, que a sepultura, os terrores da sepultura dominam, e eu não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. E nesse momento é que nós começamos a aprender na palavra de Deus. Nós começamos a aprender na palavra de Deus, e quantas vezes eu já me tranquei no quarto, ou mesmo num culto, enquanto as pessoas estavam orando, mas e soltar um grito, como se fosse um grito libertador, falando, Deus me ajuda, Deus me livra, Deus, eu preciso da tua ajuda, Deus me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu não vejo mais saída, eu só vejo a morte, eu só vejo sofrimento e tristeza. Eu só vejo a dor. Meus olhos não conseguem ver outra coisa senão uma tempestade. E quando isso começou a me afligir, eu entrei para o meu quarto e abro o meu coração e solto aquele grito de dentro do peito, dizendo, Senhor, me livra. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Talvez você esteja passando por um momento. Eu estou vendo aqui o comentário, né, dizendo assim, eu estou sofrendo de angústia e quase sempre
criam expectativas em tudo, acho que é por isso que ela nunca passa. Sim. Sim, tá? É bem isso. Por que não passa angústia? Porque a gente começa a criar expectativa nas pessoas erradas, no lugar errado, achando que as pessoas vão resolver. E nós precisamos entender, o nosso coração precisa entender, você precisa entender, que você precisa abrir seu coração para Deus, soltar aquele grito de dor que está dentro da tua alma e clamar ao Senhor. Por isso ele fala: eu clamei ao Senhor, livra-me, Senhor. Pede ajuda para Deus, tranca no seu quarto e solta um grito dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, vem me socorrer, eu preciso de ti. Só que tem momentos na nossa vida que nós achamos que nós temos que guardar, que temos que ser forte. Eu não posso chorar, eu não posso me derramar na presença de Deus, eu não posso gritar. Não, pelo contrário, Deus está esperando que você abra o teu coração, você solte o teu grito. Porque as pessoas talvez que estão ao teu lado, seus amigos, não vão entender o tamanho da sua dor. Eles estão do teu lado, eles querem te ajudar. E é importante ter amigos. Você vê Jesus sabendo, conhecendo os discípulos, ele falou: olha, eu quero que vocês venham comigo. Ele escolhe 3 amigos e falou: olha, eu preciso de orar. E quero vocês do meu lado na oração. Então, ore, clame ao Senhor. E outra coisa que você precisa entender é que na sua oração, nas horas da angústia, quando você orar, devemos entender que existe um Deus amoroso, soberano e que sabe todas as coisas. Deus não perdeu o controle, por isso, versículo 5 do Salmo 116, nós estamos usando como base o Salmo 116, e o texto ele fala assim: o Senhor, no versículo 5, no 4 ele clama, no 5 ele fala assim: o Senhor é compassivo, justo, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor protege os ingênuos. Irmãos, quando você começar a entender que Deus está cuidando de tudo, Deus não se esqueceu de você, Deus os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir a tua oração, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te ajudar. Deus está pronto para te ajudar, mas você precisa clamar por Ele, você precisa sim abrir seu coração, chorar, se derramar na presença de Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti. E quando eu clamo, eu tenho que saber que Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele continua cuidando de tudo, Ele continua cuidando de você, Ele não te abandonou. Não é por causa desta angústia que você está passando que Deus se esqueceu de você, que Deus parou de ouvir a tua oração. Deus continua te ouvindo. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nessa aflição, mesmo nesse momento de angústia, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Por isso ele fala aqui assim, terminando o versículo 6, ele fala: eu estava diante da morte e Ele me salvou. O que eu quero profetizar sobre a tua vida, que o socorro do Senhor está chegando. Que o socorro do Senhor está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você. Deus, o socorro está chegando, a salvação está chegando. Então o salmista fala: olha, eu estava diante da morte, mas Ele me salvou. Existe um Deus
que está cuidando de você, que vai salvar. E eu profetizo que essa salvação está chegando sobre a tua vida. A salvação está chegando sobre a tua vida. Vou ler só mais uns 2 versículos aqui, do Salmo 116, e aí, depois ele entender que a salvação chegou, depois que ele entendeu que a salvação chegou, ele fala assim: volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa palavra é maravilhosa, essa palavra é poderosa demais. Se você entender o segredo desta palavra, quando a angústia vier sobre a tua vida, você vai poder descansar. Ele falou: olha, descansa minha alma, porque o Senhor tem sido bom. Deus é bom. Volte a descansar. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a dor, qual é a angústia, qual é a profundidade desta angústia. Qual o tamanho desta angústia dentro da tua alma, dentro do teu coração. Mas hoje eu venho aqui para te dizer: volte a descansar a sua alma, pois o Senhor é bom. Deus não desistiu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus continua cuidando de você. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aí na tua casa mesmo, glorifica o Senhor. Comece a adorar o nome dele. Fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. E o salmista, ele diz: olha, ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Por isso agora eu tenho um compromisso. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Então eu vou andar na presença do Senhor. Enquanto eu viver aqui na terra, nada vai me separar da presença de Deus. Nada vai me separar de andar nos caminhos do Senhor. Porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Por isso, glorifica o Senhor. Exalte o nome dEle. E eu quero que você entenda essa palavra nessa noite. A Sirei comentou aqui, Jesus disse: eu venci e nós também vamos vencer, porque Deus é bom o tempo todo. Isso mesmo. Nós vamos vencer. Você vai vencer. Pare de gerar expectativas nas outras pessoas. Ore. Clame ao Senhor, rasgue o teu coração. E por fim, lembre-se que Deus é bom. Deus é bom, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. E se você tem passado por angústia, um momento de angústia, eu quero dizer para você que toda tempestade passa, toda dor passa. Lembre-se, traga à sua memória aquilo que dá esperança, o que te dá esperança. Lembrar-se dos milagres que Jesus já fez na tua vida. Lembrar-se de tudo que Ele fez. Talvez não era nem para você estar vivo hoje. Talvez não era para você estar aí na tua casa, no teu trabalho. Mas Jesus te livrou. Jesus te livrou da morte. Quantas pessoas, o médico, e eu contei isso domingo no culto,
testemunho da minha mãe. Mas quantas pessoas o médico falou, olha, pode levar para casa, só para despedir da família e, né, em outras palavras, a pessoa morrer lá na casa. Mas Deus fez um milagre, está vivo até hoje, então agradeça a Deus por isso, porque Ele fez na tua vida. Enfermidades que eram para te matar e Deus te curou. Acidentes que Deus te livrou. E você está vivo, então você tem que agradecer a Deus, falar, Deus, muito obrigado. Comece a trazer à memória tudo que te dá esperança. Lembre-se do que Deus fez por você. E eu quero orar agora. E quero aproveitar esse momento que você vai orar junto comigo. Se você quiser colocar o nome de algumas pessoas, nós iremos orar, mas talvez se você vai orar aí no teu quarto, talvez você tiver em algum lugar que você possa abrir o teu coração e se rasgar para Deus. Soltar o grito do teu peito que a angústia tem segurado. A dor que tem segurado e você falar, mas eu tenho que ser forte. Chorar não é sinal de fraqueza. Ter um coração quebrantado não é sinal de fraqueza. A Bíblia fala que Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca em frascos. Deus pega cada lágrima sua e coloca em frasco. Sabe? Porque para Deus a sua lágrima é importante. Quando você chora, é importante. Quando você clama, é importante. Quando você deixa as lágrimas correr na tua oração, é importante para Deus. Deus se importa sim com as suas lágrimas. E eu quero orar agora por você. Eu quero levantar um clamor agora, para que essa angústia cesse. E eu quero que você ore comigo. Eu quero que nesse momento você comece a clamar ao Senhor. Esse é o teu momento. Se tiver que chorar, chore na presença de Deus. Senhor Deus, nesse momento nós clamamos a Ti, Pai. Nós sabemos como tem muitas vezes os teus filhos chorado, a dor é grande, a aflição é grande, o problema é grande, que a angústia toma conta do coração, e parece que a alma quer gritar, a alma quer levantar um grito, mas que nessa noite o nosso grito da nossa alma, o grito da nossa alma seja: livra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Senhor, tu és bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nesse momento difícil, onde a angústia toma conta, onde a dor toma conta. Ajuda-nos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, que oram junto comigo nesse momento, possam encontrar descanso em Ti. Que eles possam, nos Teus braços, encontrar descanso. Que
que nos seus braços eles possam encontrar alívio para a alma hoje, Senhor. E que essa angústia saia, que essa dor saia, pois nós cremos num Deus que cura a alma, um Deus que pode tocar na alma. A tua palavra nos cura, Deus. Então nesse momento eu peço, cura os teus filhos agora. Retira, Senhor, todo o mal, tudo que tem apertado o coração, sufocado a garganta dos teus filhos, para levantar um clamor ao Senhor. Caia por terra tudo isso, que hoje possamos, sim, como o salmista fez, como Jesus na sua oração fala para o Pai, fala: Pai, se é possível faça de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Eu me coloco diante de ti e nós clamamos: Senhor, nos ajuda, faça a tua vontade, nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amados, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar. E se você pode, enviar esta live, né, para alguém que está passando por um momento difícil. Envia essa live para os seus amigos. Fala: olha, vamos orar junto, vamos buscar a presença de Deus junto. Faça isso, faça isso. E eu sei que Deus vai te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. E eu profetizo sobre a tua vida que a salvação está chegando. A salvação está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida. O socorro do Senhor está chegando. O socorro está chegando. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que todos que estão aqui junto conosco nessa live ao vivo, todos vocês que ficaram desde o início aí, ou que você que chegou na metade, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa e que você seja cheio do Espírito Santo. Na sexta-feira nós temos o nosso culto e eu te convido para estar junto conosco, para adorar ao Senhor. Domingo eu quero trazer uma palavra, e por isso eu peço para você convidar alguém para chamar os teus amigos. Nós vamos estar falando sobre voltando para casa, tá? O tema da mensagem de domingo é voltando para casa. Nessa madrugada, Deus falou muito comigo sobre esse tema, e Deus tratou muito comigo sobre isso. Eu passei a madrugada, ou boa parte da madrugada, ou metade da madrugada orando e lendo a palavra de Deus, e Deus falando comigo sobre esse tema, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu trabalho. Fica na paz